Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. Estamos em direto também no Facebook. Pode ouvir o programa em diferido na Rádio Savana aos sábados às 12 horas. E também em diferido pode ver o programa na televisão independente de Moçambique às segundas, quintas e aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Estamos nós para mais um programa no dia em que temos o eclipse lunar. Se calhar é por isso que pus camisa preta, que em termos políticos tem outras conotações, mas esta noite, aliás, já começou, aliás, dentro de menos de uma hora, eventualmente a Terra vai completamente ofuscar a luz que a Lua recebe do Sol. E este é um fenómeno particularmente interessante, porque não sei se em Moçambique, eu não li muitas coisas sobre isso, do fenómeno, porque o fenómeno assume particularidades diferentes em diferentes pontos da Terra. Se vai de facto ter este aspecto de ser um eclipse total, mas penso que sim, e portanto é sempre um fenómeno muito interessante de observar. Não sei se à noite é preciso ter estas particulares precauções como é durante o dia, mas dado que não há a influência do Sol, não me parece que haja também qualquer problema. E hoje particularmente está uma noite muito bonita. Penso que estamos muito próximos da lua cheia, então será pois também está uma boa temperatura, não faz frio como fazia nos dias anteriores. Isso é relativo. Para mim está um dia ótimo, mas há pessoas que acham que é uma temperatura horrível, e sobretudo para os nossos ouvintes de Manica e de Niassa, de certeza absoluta que neste momento já estão com os cobertores todos à volta. Mas os de Niassa, sobretudo de Lixinga, neste momento que está a acontecer o festival, dança, devem já estar agitados e não sentem este frio. A dança e os outros complementos que acompanham a dança, esses não devem ter grandes problemas. Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana. Passam 15 dias depois do encontro Inhoussi Momad, organizações da sociedade civil apelam a Renão para seguir o cronograma das negociações de paz. Eu singularizei esta tomada de posição, porque não só a tomada de posição é importante, como também demonstra que as organizações da sociedade civil acompanham com atenção o processo de paz e não o fazem de forma seguidista. Portanto, o apelo deste comunicado e a pressão é claramente sobre a Renamo, e quer-me parecer que tem a ver com a entrega das listas ao Governo. Estas deviam ter sido entregues no dia 21. Aparentemente há alguma, eu chamar-lhe atrapalhação na entrega destas listas, e eu penso que é importante que estas organizações, nomeadamente a Fundação MASC, o CIP, o Observatório do Meio Rural e o Fórum Mulher, tenham tomado posição. Noto que o IES é uma organização que habitualmente está ao lado destas organizações, não subscreveu esta tomada de posição, mas acho que isto é importante, sobretudo porque também há muitos seguidistas no nosso país que acham que estas organizações são as organizações da mão externa e dos interesses ocultos contra o governo, contra o partido são que está antipatriotas. Que são antipatriotas, e portanto também penso que houve alguma oportunidade política, se é assim que se lhe pode chamar,
nesta tomada de posição destas 4 organizações e claro que se os compromissos são para se cumprir e se a Renamo acha que de facto há algum problema com a submissão das listas, então deve de algum modo explicar se existem ou não estes problemas. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema. Continua quente o ambiente político na Frelimo, sobretudo em Maputo. Vamos começar por Maputo, depois vamos já aos outros pontos. Há fortes indicações de Samora Machel Júnior excluído de uma forma controversa na lista dos 3 nomes que foram entregues à Comissão Política. Poderá mesmo avançar com uma candidatura independente da Frelimo. Sabemos que Samito não age sozinho, não está sozinho nesta empreitada. Deve haver pesos pesados que o acompanham. 50 anos depois, a Frelimo não corre risco de implodir. É real essa ameaça? Bem, eu acho que a implodir não implodiria pelas listas às autárquicas, mas pelo fenómeno das dívidas ocultas e do dinheiro à volta das dívidas ocultas e que tem causado tantos problemas ao país. Por exemplo, os bancos reportam que um dos últimos leilões de bilhetes do Tesouro esteve praticamente às moscas. Portanto, e isto é importante porque é através de obrigações do Tesouro e bilhetes do Tesouro, estes últimos emitidos pelo Banco de Moçambique, que o Governo vai buscar dinheiro para se financiar, ou seja, para cobrir o déficit orçamental, déficit este que tem a ver com o boicote que continua dos doadores em não apoiarem o orçamento. Onde é que está a causa próxima do boicote dos doadores? Está nas dívidas ocultas, as dívidas ocultas que, por sua vez, aparentemente gozam do unanimismo dentro da cúpula do Partido Frelimo para não se avançarem com nomes em relação a toda esta questão. De qualquer forma, este assunto das autárquicas, das eleições, das listas, quem deve encabeçar as listas, é um problema que mostra que a Frelimo é uma Frelimo diferente. Não é uma Frelimo em que há apenas uma voz e essa voz dá as orientações para todo o partido e, por outro lado, mostra também que este partido, que gostava de mostrar que não tem tetos de vidro, pelos vistos tem, mas os ataques que faz à oposição, nomeadamente a falta de democracia interna, afinal, a democracia interna da Frelimo também é manipulada e é forjada. E estas eleições, as listas e a maneira como as listas são feitas, os candidatos, mostram isso. Aliás, a mágoa de Comiche em relação à sua reeleição ou a não reeleição em 2013 demonstra exatamente isso. A eleição de um outro candidato, porque Comiche foi até ao fim, portanto submeteu-se à escolha por parte do partido para ser candidato a um segundo mandato, mostra exatamente isso, que houve manipulação na votação para um candidato à alternativa, neste caso David Simango. Como vai ser o rescaldo deste processo, ainda não sabemos, mas estes episódios acabam sempre por deixar feridas, às vezes feridas que são difíceis de cicatrizar. E sobretudo no momento em que há este grande apelo de que há uma nova geração de dirigentes a quem deve ser dada oportunidade, elementos que prepararam bem as suas candidaturas, que fizeram os processos de acordo com as próprias diretivas, e de algum modo é frustrante
que depois o rescaldo... E aparentemente já tínhamos um Samito Júnior que há 2 anos já estava a fazer uma campanha interna dentro do partido. Bem, penso que Samito Júnior, quando entrou para o Comitê Central, se não me engano, no Congresso de Climane, conjuntamente com Nielete Mondlane, em que foi, portanto, um pouco definido isto, que a preservação do espírito frelimo também passa pelos filhos dos dirigentes se engajarem no espírito do partido. A ideia era muito neste sentido, que algum dia esses sucessores, embora isto seja um pouco meio monárquico, mas a ideia era essa, que algum dia estes herdeiros também seriam herdeiros na Frelimo. Parece que na área dos negócios tem muito mais herdeiros do que na área política. De qualquer forma, isto vem acontecendo. Aconteceu em Pemba, com a entrada de Valendina Guebuza como antiga combatente, situação, aliás, que está prevista nos estatutos da Associação dos Antigos Combatentes. Aconteceu no Congresso do ano passado, com a entrada de Namoto Chipandi, se não me engano, um dos filhos de Sebastião Marcos Maboti, e também um filho de Raimundo Pachinoab, não estou seguro, mas, portanto, isto tem sido desde o Congresso da Zambésia que isto vem a acontecer. Agora, em última análise, aquilo que é preciso fazer é que as cartas estejam em cima da mesa, e parece que há cartas escondidas que depois são manipuladas, são tiradas do baralho, voltam a reentrar, e isto, de algum modo, é uma batota em termos de jogo, mesmo que o jogo seja a política e os destinos deste país, e há razões para que estes jovens sintam frustração, porque pensavam que estavam a fazer, estavam a dar os passos corretos. Citou bem os jovens. Um outro jovem também que deve estar-se a sentir frustrado é Gilberto Mendes, que arrasta multidões, jovens artistas e atores. Também já disse na sua página de Facebook que vai avançar como independente. Isto não divide ou não enfraquece o eleitorado da Frelimo, aquele eleitorado cativo? Claramente divide, mas também sabemos e conhecemos os cenários políticos eleitorais. O facto de se avançar uma candidatura não significa que esta candidatura é para levar até ao fim. Portanto, aqui há muitas nuances. Existem sondagens de opinião, existem estudos eleitorais. Nem todos os partidos têm essas sondagens e estes estudos, mas a Frelimo faz regularmente esse trabalho, e, portanto, há muitas coisas que serão definidas também à boca das urnas. Mesmo nas eleições internas da Frelimo tem havido candidatos e candidatos de peso que depois, à boca da urna, desistem para não complicar os processos. Às vezes até parece que estes candidatos o fazem para dar exatamente esse aspecto de democracia, que há vários candidatos em disputa. Portanto, claramente, Gilberto Mendes, se avançar com a sua candidatura, terá a oportunidade de estar a temperatura desta cidade e, sobretudo, a sua capacidade em derrotar o candidato da Renamo, que para já é claramente o candidato mais forte aqui na capital do país. E numa Frelimo há estas ameaças de candidaturas independentes, numa Frelimo onde a disciplina partidária
é uma imagem de marca. Estes dois não correm o risco de serem expulsos? Essa é uma possibilidade. Isto seriam as... Ou ainda há espaço para negociações, para conversas? Não, claramente há esse espaço. Primeiro porque, e aqui também teremos que traçar uma diferenciação em termos dos perfis. Não obstante algumas ligações familiares de Gilberto Mendes à cúpula do partido Frelimo, formalmente Gilberto Mendes não é um daqueles ungidos das famílias proeminentes do poder. Portanto, está em desvantagem em relação a este tipo de estrelinha mágica na testa. De qualquer forma, os processos de purgas, de expulsões, de penalizações têm também a ver, muitas vezes, com o próprio contexto. Aquilo que Luísa Diogo fez a quando das presidenciais seria impensável 10 anos antes. E, no entanto, Luísa Diogo está aí, não tem grandes responsabilidades partidárias, mas é claramente uma pessoa disponível para outros voos num futuro próximo, se a sua vez chegar. O facto de, por exemplo, Aires Ali, que num determinado momento se aventou que seria um potencial candidato presidencial, ter ido a Pequim e depois ter regressado, por força também das suas novas responsabilidades em termos de comissão política, dá-lhe algum alento de futuros voos mais altos, inclusivamente dado um pouco este estatuto que é concedido à própria região de origem das pessoas. Portanto, o fator regional, que neste mandato me parece algo esbatido. De qualquer forma, é um assunto, é uma questão a ser considerada. Portanto, depende a questão das sanções e das medidas disciplinares, depende de como estes militantes que se sentem excluídos julgarem os seus argumentos. De qualquer forma, eu diria assim, da mesma forma que para já vejo difícil Samora Machel como candidato independente na cidade de Maputo, também se torna difícil para mim imaginar a comissão política a expulsar do partido o filho do primeiro presidente de Moçambique independente. E de Nampula chegam-nos indicações de que a Associação de Amigos e Naturais de Nampula, que inclui nomes do antigo primeiro secretário Zacarias Givala, que agora é vice-reitor da Unizambese, o primeiro edil de Nampula, Dionísio Xerewa, Alberto Vaquina, estarão a mexer também os seus pãozinhos para influenciar e avançar com Rosário Moalea, que foi o antigo PCA do CFM, governador de Gaza e também de Nampula, foi ministro de Turismo. A Fernando Lima precisa de ir ao seu baú, ir buscar quadros que já deram o que tinham a dar. Não sei se é a Frelimo que proporciona todas essas São coisas, grupos dentro da Frelimo, mas isto corresponde a um movimento que sabíamos natural quando se soltasse o fenómeno da descentralização. Ou seja, toda uma série de fantasmas que foram agitados desde a independência, não foi ao acaso que eles foram enunciados e que foram contrariados e que foram vilipendiados inclusive. Portanto, a descentralização
abre de facto o baú para vaidades locais, para ambições locais, e se calhar vaidade e ambição têm aqui uma carga negativa. De qualquer forma, se formos ver esta questão noutro plano, mostra algo positivo, que há iniciativas locais que emergem exatamente porque, por exemplo, ao nível do Partido Frelimo, que sempre foi excessivamente centralista, que com a abertura destas possibilidades e da manifestação mais evidente das bases, que se possam manifestar. Isto é bom para este processo democrático que estamos a construir? Eu penso que sim, que é positivo. Aliás, as associações de amigos, de amizade, de simpatizantes, sempre, de princípio, sempre foram grupos associativos que me parecem interessantes e com um grande potencial de participação e de alargamento da participação dos cidadãos. Só que, na maior parte dos casos e até agora, todas estas associações e grupos sempre foram usados para servir interesses de minorias, nomeadamente para pressões sobre cargos para ministros, para governadores, para todo o tipo de questões e de benefícios. É uma coisa muito moçambicana? Não. Em todos os países a política funciona assim. Os lobbies, os grupos de pressão que têm preço político para atirarem o seu apoio ou para prestarem o seu apoio a candidatos, por exemplo, em eleições presidenciais, e depois estas pessoas, estes grupos, pretendem ser recompensados pelo apoio que dispensaram a um determinado candidato. Claro que em Moçambique, e mais uma vez repito, por causa de um excesso de centralismo, há esta ideia de que as personalidades locais, os intelectuais locais, os académicos locais têm muito mais capacidade para dirigir os destinos de uma província, de um município, e veremos quando começar a corrida para os governos provinciais, onde este fenómeno vai ser ainda mais evidente do que o fenómeno atual. Mas a própria corrida aos municípios pode ser a pré-corrida ou a pré-campanha para o cargo de governador provincial. Muitas das listas... E aí temos de estar atento ao número 2. É preciso estarmos atentos ao número 2 das listas. Muitas das listas possivelmente já serão montadas em função de um número 1 e de um número 2 que poderá substituir o edil, caso o edil seja candidato a governador. Também é um fenómeno moçambicano? Não é um fenómeno moçambicano. Em muitos países, os governadores ou os presidentes de Câmara das principais cidades desses países tornam-se naturalmente candidatos presidenciais, candidatos a primeiros ministros, dada a visibilidade que um presidente de Câmara, nomeadamente na capital de um país importante, tem uma grande visibilidade, uma grande exposição aos médias e também um grande escrutínio. Ser governador de Nova Iorque ou ser mayor, presidente da Câmara de Nova Iorque, é uma plataforma importantíssima para, inclusivamente, uma pessoa se transformar... Vimos o Rávalo Manala entrar no Rio, Madagascar. Exatamente, mas o Jacques Chirac
o Jacques Chirac era presidente da Câmara de Paris, o Jorge Sampaio foi presidente da Câmara de Lisboa, o António Costa foi presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, os fenómenos estão por todo lado. Não é só em Moçambique que as pessoas pensam e imaginam este tipo de plataformas. Vamos fechar este tema, Fernando Lima. Se quero colocar já aqui levantar uma última questão. Filipe Nyusi foi acusado em várias plataformas por setores conservadores do Partido Frelimo de ter sido demasiado complacente com a Renamo, abrindo mais espaço para o partido de Afonso Dhlakama. Caso a Frelimo venha experimentar uma retumbante derrota nestas autárquicas, sobretudo perder Maputo para a Renamo, Nyusi não poderá vir a ser politicamente responsabilizado de ter contribuído para rupturas dentro da Frelimo e ver, porventura, o seu posto em causa, ser posto em causa a sua candidatura para um segundo mandato em 2019? Uma leitura simplista poderia levar a esse tipo de conclusões. Aquilo que eu acho é que o próprio Nyusi também é fruto da atual conjuntura e das atuais mudanças em curso. Eu interrogo-me se o presidente, neste caso o presidente do partido, ele próprio não está interessado em, de algum modo, propiciar estas mudanças, nomeadamente a participação da Renamo, a responsabilização da Renamo, porque é importante dizer a Renamo tem que ser um partido responsável e não só ficar sempre nas franjas do poder. E o tipo está aí governo também. Exato. E, por outro lado, fazer com que dentro da Frelimo se operem mudanças sensíveis. Então, a minha perspectiva é, se estas mudanças forem reais, se este movimento impulsionado por Nyusi for genuíno, a própria dinâmica do processo se encarregará de proteger Nyusi. É essa um pouco a minha visão. Portanto, à partida, se virmos as coisas com régua e esquadro, seria esse o fim óbvio para um partido cujo maior pavor é perder o poder. Perder o poder porquê? Porque é no poder que estão todas as benesses, todos os clientelismos de natureza económica, todos os benefícios daí resultantes. Então, mas há também na Frelimo uma compreensão de que esse tempo tem que acabar, ou seja, tudo para mim, tudo para nós tem que acabar. Até há setores, não sei se vou chamar mais radicais ou não, que acham que o bom para a Frelimo seria fazer uma cura da oposição para o partido se rejuvenescer, para serem encontrados os verdadeiros militantes do partido, aqueles que, quando se está na moda de baixo, também dão a cara e vestem a camisola, porque muitas vezes, quando uma pessoa é vencedor, toda a gente apoia o vencedor, toda a gente gosta do vencedor. É nos momentos difíceis, que se costuma dizer, é um chavão, é aí que nas horas difíceis que se veem os amigos. Portanto, é nas horas difíceis que se podem descobrir e descortinar os verdadeiros militantes do partido. Mas, claramente para mim, e tudo isto de que aqui estamos a falar corresponde já a grande parte desta dinâmica que está em curso e que não pode ser travada. E a própria essência de Nyusi como presidente corresponde também a esta mudança que está em curso na Frelimo e que não pode ser
e que não pode ser como dantes, e claramente Chissano e Nyusi são do mesmo partido, mas não são pessoas iguais, e Nyusi não é formatado por Guebuza ou por Chissano ou por Samora, nem por toda essa velha guarda do Partido Frelimo. Claramente é uma entidade nova dentro desse partido. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte para analisar as mudanças na província de Sofala. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, mudanças na província de Sofala. A governadora Helena Taipo foi exonerada e indicada embaixadora em Angola. Sabemos que isto é resultado de algumas diligências com o antigo primeiro secretário Paulo Madjago Nene, que foi entretanto movimentado para o NSS de Quelimane. Mandar Helena Taipo para Angola é um presente envenenado, é o fim dela. Pode ser o fim da sua carreira, pode ser o fim da sua carreira política. Helena Taipo, há três congressos que tentou entrar. Gostaria de ter chegado ao Comitê Central, nunca o conseguiu fazer. E sobretudo no Congresso de Quelimane, andaram alguns expedientes a tentar acusar de que a senhora não é membro do partido. Exatamente. Era membro de um outro partido. Afrontou alguns intocáveis do partido. Empresas de segurança. Então, é assim, esta é uma senhora com ideias muito próprias, uma personalidade forte, às vezes não pensa como os políticos tradicionais, que fazem muitas curvas, muitas vénias, é extremamente impulsiva e, portanto, talvez pague um preço muito elevado devido aos seus impulsos. De qualquer forma, é interessante notar que nas bases há muita simpatia por esta senhora, que acham que é corajosa, que é muito decidida. Por exemplo, eu não sou um grande simpatizante por estas expulsões sumárias de empresários em Moçambique, mas sei que há setores do nosso país que adoram este tipo de medidas. É uma massagem grande aos seus egos e, por outro lado, mantém os empresários e os gestores estrangeiros sempre num certo medo de tomarem posições nas empresas, nos seus grupos económicos, devido a este tipo de pressão política, e também isto serve muitas vezes às ambições de um grupo restrito de pessoas que depois têm que aceder a conselhos de administração, a órgãos de direção de grupos, de bancos, de empresas, por força deste tipo de pressões psicológicas. Portanto, esta senhora tem todas estas componentes que são positivas, mas que também acabam por ser negativas e sobretudo negativas para a sua própria carreira política. Por exemplo, neste governo, claramente a posição de Taipo foi uma posição repescada para a província de Sofala, exatamente para se lidar com este fenómeno de ser uma pessoa acarinhada nas bases, mas que não granjeia de grandes simpatias no topo do partido. Mais no topo do partido, na província de Sofala.
Não, ao nível central. Vejamos a província que coube a Taipo. Nada mais, nada menos que a província que é claramente uma província onde a oposição é extremamente forte. Por exemplo, e não há duas pessoas com personalidades idênticas. Vejamos, por exemplo, Abdul Razak tem convivido bem, quer-me parecer, com o facto de ter na sua cidade um indivíduo que é muito agitado e muito ativo, como é o caso do Manuel Araújo, que fez sempre faísca com todos os governadores anteriores que estiveram na Zambésia. O relacionamento com Manuel Araújo me parece que, se não é excelente, está muito próximo de ser um bom... E o próprio Manuel Araújo faz questão de elogiar em público digamos que os cumprimentos acontecem de ambos os lados. A questão de Taipo e Davis Simango, e não me parece que Davis Simango, por exemplo, tenha a personalidade agitada do Manuel Araújo. É uma pessoa muito mais calma, relaxada, sente-se muito à vontade na beira, porque está de facto no seu meio, mas as conflitualidades com o chefe do governo local são permanentes, são constantes, ao ponto de, nas principais cerimónias públicas, há claques para a governadora e há claques para o presidente do município. Isto não é por acaso que isto acontece. Significa que há um mau ambiente. Devia haver um bom ambiente, não necessariamente, porque isto corresponde, por exemplo, pode corresponder a uma tática da governadora de disputar o terreno natural do líder do MDM. E claro que é uma tarefa extremamente difícil, mas essa sua impetuosidade, essa sua maneira muito pessoal de ver as coisas, traz-lhe problemas. Por exemplo, tomemos como exemplo um distrito. Talvez saia muito bem na fotografia a governadora defender os interesses dos camponeses de Mwanza, mas os camponeses de Mwanza entendem os seus encorajamentos a cultivarem, por exemplo, nas zonas do Parque Nacional. Ora, o Parque Nacional da Gorongosa não é um parque qualquer, é um parque que tem um apadrinhamento externo relevante, que se cinge a um acordo de concessão também muito importante. E quando há este tipo de conflitos, em última análise, é a idoneidade do governo que é posta em causa em função desses compromissos internacionais. Depois há problemas também de protagonismo. A governadora gosta de estar nos sítios onde há problemas, onde há conflitos, e gosta e dá a cara por esses problemas e por esses conflitos, no sentido de tentar resolver. Mas às vezes, neste processo, acaba por atropelar outras instituições e outras personalidades que como foi o caso do INGC no conflito. Exatamente. Por exemplo, o diretor do INGC podia ficar caladinho, não fazer ondas, mas ele sentiu-se injustiçado, mas foi chamado a atenção por outras entidades acima dele e achou que devia responder, e responder forte. Como neste país, e mais uma vez há um país novo, que os políticos têm que ser cautelar, rapidamente a sua resposta
à entidade superior, passou para as redes sociais. Quem ficou a perder neste processo todo foi a governadora de Sofala. Portanto, a personalidade da senhora Helena Taipo muitas vezes traz-lhe estes problemas, mas certamente que em Luanda, que é uma cidade muito agitada, mas não me parece que seja uma cidade com uma grande agitação para o embaixador de Moçambique em Luanda, fará a embaixadora refletir sobre a sua carreira política e, quem sabe, para um retorno à nossa política ativa, muito embora o habitual para os embaixadores políticos, portanto, para aqueles embaixadores que não são de carreira, a nomeação para um cargo diplomático habitualmente corresponde a um fim de carreira na política ativa. Eu diria que seria um fim extemporâneo, uma vez que a governadora de Sofala é uma pessoa muito enérgica e muito dinâmica, e não sei se estará disposta a tirar a toalha ao chão assim tão facilmente. Esta tradição de Moçambique indicar embaixadores políticos também já levantou muito debate dentro do próprio Ministério. Isso não vai ressuscitar esta crítica daqueles embaixadores de carreira que sim, se sentem um pouco afastados? Ressuscita, mas eu acho que isso é um debate completamente falhado, porque costuma-se dizer em bom português que é um debate que traz água no bico. Este não é um debate estruturante e um debate teórico no seio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que os embaixadores e as pessoas candidatas a embaixadores de facto se acotovelam. Portanto, aquilo é um verdadeiro aviário de potenciais diplomatas, e não temos embaixadas para acomodar todo esse potencial, mas estas pessoas acotovelam-se sobretudo pelas benesses de natureza económica que traz um cargo no exterior, e não é apenas um cargo de embaixador. Todos os cargos no exterior têm essas benesses, e ao contrário de uma função numa empresa internacional, mesmo uma pessoa indo para o exterior para começar uma carreira profissional como um técnico, que exige coragem, ambição, competência, um bom CV, digamos que ao nível dos negócios estrangeiros a fasquia é muito menos elevada, e por isso mesmo as pessoas nutrem esta ambição que algum dia vai chegar a minha vez de eu ser um funcionário diplomático no exterior. E claro, os embaixadores políticos são um estorvo a esta ambição, mas não me parece que é porque desvirtuam os pergaminhos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas há honrosas exceções de embaixadores políticos que tiveram e têm um bom desempenho, e que o país só se deve orgulhar por ter essas pessoas ao seu serviço. Ou seja, o facto das pessoas irem ao ISRE para se formarem diplomatas não é uma operação aritmética de 2 mais 2. Temos aqui um diplomata em potencial, capaz de elevar as expectativas e os interesses da política externa de Moçambique. A ser verdade que havia um forte conflito entre a Helena Taipo e o Partido Frelimo, em Sofala, representado pelo seu primeiro secretário, Paulo Madjakunene, fez bem o presidente Nyusi ao dar amarelo os dois? Penso que sim. Aqui eu acho que a paixão pelo futebol do presidente funcionou bem, e foi isso que aconteceu. Ou seja, neste momento acho que deve estar cada um no seu canto a remoer
remoer as mágoas. Agora, não é tão hipotética essa conflitualidade. E a conflitualidade nasce também de outra questão de fundo, que é a questão, e isto existe de alguns anos a esta parte, de haver mais independência entre o secretário do partido e o governador. No passado, inclusivamente, o governador também tinha estas responsabilidades partidárias, portanto, replicava-se na província aquilo que acontece em relação ao Presidente da República. Depois passou-se para uma fase, sobretudo quando os governadores eram mais tecnocratas, que inclusivamente ao nível da lista protocolar o primeiro secretário era mais importante que o governador. E isto claramente causa problemas. Mais, porque depois, dentro destas fissuras ou potencialidade de conflito, cada um faz o seu relatório e o governador acusa o primeiro secretário dos seus insucessos e dos problemas que tem na província, e vice-versa. O primeiro secretário acha que politicamente o partido não está melhor porque eventualmente o governador ou a governadora não cumpre as orientações do partido, não interpreta claramente. Por exemplo, acho que Abdul Razak não foi eleito para o Comitê Central e tem os problemas que tem na província da Zambésia, exatamente porque me parece que não quer entrar nestas politiquices dos primeiros secretários e das próprias quesilhas internas. Porquê que as quesilhas são fortes na Zambésia, em Climane? Porque exatamente há muito o síndrome do Partido Frelimo não ser o partido dominante na Zambésia. E o mesmo se passa em Sofala. Nas províncias onde existe esta dominação incontestável do Partido Frelimo, as quesilhas com quem exerce o poder executivo são muito menores. Portanto, onde há problemas é onde há esta disputa de quem é o causador dos problemas, quando não se vai, inclusivamente, à raiz do fundo. O Partido Frelimo não é forte porque o eleitorado não vota no Partido Frelimo, não é por causa do governador ou do primeiro secretário. Portanto, há outro tipo de causas que não residem na personalidade do governador ou do primeiro secretário. Mas há estas nuances. A mesma coisa acontece nos distritos, as quesilhas entre o administrador e o primeiro secretário no distrito, em que cada um luta pelo seu protagonismo, inclusivamente o acesso aos média. Vamos a outro tema. São temas já muito... Vamos fazer um olhar muito rápido, porque o tempo já nos deixa. Outro tema, Fernando Lima, que marca a atualidade noticiosa em Moçambique, é a detenção de Mohamed Asif Abdul Sattar, vulgarmente conhecido por Neni. Foi esta quarta-feira na Tailândia, pela Interpol, que cumpria o mandato da Procuradoria-Geral da República. Esta detenção e posterior encaminhamento para Moçambique pode vir a ajudar a desmanchar o nó nas questões que têm a ver com raptos e também nas questões que têm a ver com falsificação de passaportes, tendo em conta que o passaporte que ele portava foi falsificado em Moçambique. Ajuda muita coisa. Potencialmente pode ser um grande apoio, mas também sabemos que Nini Sattar tem sido useiro e vezeiro em manipular os vários órgãos da justiça. Aliás, o facto de ter gozado desta liberdade condicional no exterior resulta exatamente disso, de ter um atestado de bom comportamento prisional, de um juiz que assinou todos estes documentos
E, portanto, há claramente essa suspeição, para além de eu estar seguro que todos os argumentos vão ser esgrimidos na sua realocação ao país, ou seja, na vinda no regresso de Nini Satar a Moçambique. Depois, há outros pormenores que também claramente devemos equacionar. Será que vai tudo continuar como antes e, portanto, nos vários acordos de bastidores não há revelações particularmente danosas para nenhuma das partes envolvidas na complexidade da própria vida de Nini Satar? É possível que sim. Por exemplo, só uma ponta do véu. Porquê que Anibalzinho, que é considerado o autor material do assassinato de Carlos Cardoso, há alguns anos a esta parte está completamente silencioso? E porquê que durante um certo período falava, fez evasões espetaculares da cadeia? Não me parece que é porque o sistema prisional se aprimorou em torno de Anibalzinho, mas porque todos os interesses à volta dele acharam que era uma carta fora do baralho nesta altura, e portanto ele perdeu a relevância. Logo, vai ser interessante seguir, e em função das muitas cartas do trunfo que Nini Satar tem na mão, qual delas vai jogar por forma a complicar a vida ao setor judicial e a muitos outros setores da vida de Moçambique. Outro ponto, a China anuncia a linha férrea Zimbábue-Zâmbia e Moçambique. A China Railways, uma das maiores empresas de construção de infraestrutura ferroviária do mundo, anunciou uma nova linha ferroviária que ligará a Zimbábue, a Zâmbia e também a Moçambique, concretamente em Nampula. São bons projetos, Fernando Lima, para um país como Moçambique, que está presente em investimentos? São notícias excelentes. Este é o tipo de notícias que os nossos governantes ficam sempre super satisfeitos e até dão pulinhos de contente. Apesar de os ferroviários dizerem que este país, se calhar, não tem um potencial para tantas linhas como aquelas que são anunciadas, sobretudo estas linhas que sempre são portanto, inscritas na horizontal, ou seja, nunca há nenhum parceiro ou pretendente a fazer a espinha dorsal do caminho de ferro moçambicano, portanto uma linha de sul a norte, mas são sempre as linhas na horizontal, que têm a ver com os nossos principais portos e que têm a ver com o escoamento dos países vizinhos que não têm acesso direto ao mar. De qualquer forma, o potencial aqui resulta dos problemas que a Zâmbia tem, porque não só é crítica da capacidade dos portos moçambicanos e da capacidade e da gestão das linhas férreas moçambicanas, mas este problema coloca-lhe também outros problemas. É muito longe para a Zâmbia chegar aos portos sul-africanos, que continuam a utilizar, e mesmo o corredor tanzaniano, ou seja, o corredor de Mtwara, que, não obstante ter sido muito elogiado, mas tem problemas claramente de custos. Portanto, qualquer outra possibilidade que se ofereça, nomeadamente a interligação Zâmbia-Malawi, Zimbábue, Malawi, Zâmbia e depois Moçambique, são ótimas notícias para estes países
que têm um acesso, não têm acesso direto ao mar. Um minuto, vamos fechar com eleições no Zimbábue, já esta segunda-feira, 30 de julho, que o vizinho Zimbábue vai às eleições. Nelson Chamisa, candidato da aliança MDC, ameaçou parar o país e causar caos se a sua coligação perder as eleições. Mnangagwa já respondeu, afirmando que se alguém causar anarquia, o Estado de Direito vai prevalecer. Fernando Lima, estão reunidas as condições para eleições complicadas no Zimbábue? Claramente, e como temos muito pouco tempo, eu acrescentaria algo quase inédito. Os observadores da SADC estão a dizer que não vão fazer a observação do processo. Eles que no passado já tinham o comunicado pronto, mesmo antes de aterrarem nos países onde iam observar as eleições. Portanto, é porque de facto há mesmo problemas no Zimbábue, mas vamos esperar que tudo corra pelo melhor, embora as possibilidades do MDC são possibilidades limitadas. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.